Hoje, nesta noite, meus irmãos e irmãs, filhos e filhas das famílias enlutadas, cujos entes queridos, amados e valorosos caíram aqui, na Colina das Munições e em todos os diversos campos de batalha da Guerra dos 6 Dias. 6 dias e uma câmera. Esse foi o título marcante e significativo que o paraquedista Yehuda Cohen escolheu dar, de maneira muito especial, à sua própria história pessoal. E esse livro esse título também reflete a documentação das batalhas pela libertação de Jerusalém em tempo real, na linha de fogo da linha de frente. Yehuda Cohen segurava não apenas uma arma, sua câmera pessoal registrou as lutas heróicas dos nossos soldados em Givat Hatash Moshet, no Monte Scopus, no Portão dos Leões, no Monte do Templo e no Muro Ocidental. Muitos de seus amigos caíram na guerra, mas quando o fogo cessou, Yehuda escreveu para sua companheira Leia a nossa vitória de forma absoluta. Com o passar dos anos, Yehuda e Leia construíram uma grande família. Eles visitaram Givat Hatak Moshet com seus filhos e netos. Fizeram isso mais de uma vez. E Yehuda explicou: as pedras silenciosas e o concreto exposto nas trincheiras, nas salas de comando, nos bunkers, não são apenas matéria. Neles está impregnado um grande espírito, dedicação ao objetivo, coragem, sacrifício, irmandade entre os combatentes. Foi assim que ele escreveu: o sangue dos nossos combatentes derramado em Jerusalém e nas outras frentes de batalha, esse sangue não foi derramado em vão. Graças aos que caíram, alcançamos a salvação, graças a eles foi afastado de nós, por causa deles, retornamos a antigas regiões da nossa pátria. Graças a eles, retornamos à herança de nossos antepassados. E agora, mais de 5 décadas e meia após a Guerra dos 6 Dias, o neto de Yehuda Cohen, Elkana Cohen, oficial na divisão Meia-Fogo na atual Guerra da Redenção, o avô lutou na Guerra dos 6 Dias, o neto lutou na Guerra das 7 Frentes, que estourou após o massacre de 7 de outubro, e também Elkana escreveu um livro. Ele escreveu um livro alguns meses após o início da guerra. Ele o chamou de Número Pessoal 1723. O bastão dos mensageiros pela defesa de Israel passa de geração em geração. Os inimigos talvez sejam outros, mas mais uma vez vemos um cerco mortal para a destruição de Israel. Mais uma vez, uma guerra em múltiplas frentes. Mais uma vez, a determinação suprema do nosso povo para alcançar a vitória absoluta. Como antes, assim também hoje, derrotaremos aqueles que buscam nossas vidas para trazer de volta todos os nossos sequestrados. Garantiremos que Gaza não represente uma ameaça para Israel. Essa missão inclui a missão de trazer de volta nossos sequestrados. Ela nos acompanha dia após dia. Ela nos ocupa noite após noite, inclusive nesta noite. E não desistimos dela. E se não a alcançarmos hoje, já disse que a alcançaremos amanhã. E se não a alcançarmos amanhã, a alcançaremos depois de amanhã. Não desistimos disso. E há dificuldades. O Hamas é obstinado, é intransigente. Assim disse também o representante americano esta noite, Vitkov. E isso é verdade. Nós não desistimos da missão. Até hoje trouxemos de volta 148 sequestrados vivos e há mais 20 que com certeza estão vivos. E há também outros que não estão mais vivos. E pretendemos trazer todos de volta, tanto os vivos quanto os mortos. Nossa vitória brilhante há 58 anos evitou massacres muito maiores.
É difícil acreditar, mas muito mais do que o que aconteceu em 7 de outubro. Nossos agressores tinham planos prontos para invadir bairros em Jerusalém Ocidental para exterminar todos que encontrassem pelo caminho. Quando a espada foi colocada em nosso pescoço, nos levantamos como um só, nos unimos e respondemos com uma luta feroz. Nossa força vital, exatamente como acontece hoje, provou ser um fator que muda a realidade. Graças a ele, viramos o jogo e mudamos a realidade no Oriente Médio. No final da Guerra dos 6 Dias, nos encontramos dentro das fronteiras da Haganá. Aqueles que estão iludidos e dispostos a desistir dessas conquistas, casualmente estão simplesmente convidando mais ataques aos cidadãos israelenses em Jerusalém, na Rota 6, em Sharon, no Bloco de Dan, no Sul, no Norte, em todos os lugares, porque foi isso que conquistamos na Guerra dos 6 Dias. Conseguimos o muro protetor que impede a ocupação do nosso país pelo leste, pela fronteira mais longa e potencialmente mais vulnerável. Israel hoje é forte, com fronteiras fortes. O ponto alto da fatídica Guerra dos 6 Dias foi, claro, a unificação da nossa capital, Jerusalém. Para os jovens, para a juventude entre nós, aqueles que já nasceram em uma nova realidade, pode ser difícil imaginar a sensação de ausência em uma Jerusalém dividida. Mas nós que estávamos lá lembramos muito bem. A linha urbana que separava as partes da cidade de Jerusalém a dividia e a feria. Arame farpado, zonas neutras, minas, pilares de concreto. Nós os víamos, blocos de concreto cravejados de balas, sucata enferrujada, pilhas de lixo nas zonas de separação. Tudo isso criava uma atmosfera de tristeza e tensão. Esta não é a Jerusalém de hoje. Era uma pequena aldeia, uma aldeia ameaçada. Havia ali uma sensação de familiaridade, mas também uma imensa vulnerabilidade. A isso se somavam incidentes de tiros e disparos de franco-atiradores que, de tempos em tempos, tiravam vidas. Hoje vi uma foto. Foi a primeira vez que vi essa foto de soldados da legião subindo as escadas que levam ao topo do muro. Eles atiravam em nós como franco-atiradores. Na rua King George havia um muro de proteção. Eu não podia passar por ali, porque de tempos em tempos, sem essa proteção, havia franco-atiradores. Tudo isso mudou no grande momento da libertação de Jerusalém. As barreiras caíram, os becos sem saída se abriram, Jerusalém voltou a se unir. E a verdade histórica que sempre soubemos, essa verdade histórica se tornou ainda mais forte. Desde o princípio, Jerusalém tem sido a capital do povo de Israel e somente do povo de Israel. Poderes estrangeiros governaram aqui, alguns por mais tempo, outros por menos, mas nenhum deles concedeu a Jerusalém o status de capital. Apenas o povo judeu, que está ligado a Jerusalém há milhares de anos, pode se orgulhar de ser a capital do reino do rei Davi e a cidade dos 2 templos sagrados. Ouvi recentemente que o chefe da autoridade palestina afirma que os templos sagrados estavam, na verdade, no Iêmen. Então, tenho novidades para ele. Negar a verdade não funciona mais. Os templos sagrados estiveram em todo o seu esplendor aqui, a 1 quilômetro daqui, no Monte Moriá. Devo dizer que no Iêmen, entre os ancestrais dos Houthis, não havia nada tão sublime assim. Vou enviar uma mensagem especial para Abu Mazen. Apenas Israel, iluminada e democrática, é quem protege os direitos de culto dos fiéis de todas as religiões em Jerusalém. A liberdade, o progresso e a tolerância estão garantidos em Jerusalém, graças a nós, graças ao Estado de Israel. Quero compartilhar com vocês as palavras ditas pelo comandante do batalhão de reserva, tenente-coronel Itamar Eitan, filho do nosso amigo F. Eitan.
Ele disse isso aos seus soldados que o acompanharam em uma visita ao Muro das Lamentações. Jerusalém esteve conosco em todos os lugares. Em Gaza, ela esteve conosco nas casas do inimigo. Ela esteve conosco nos coletes verdes sobre os corpos dos terroristas. Ela esteve conosco em cada caderno de estudante, nos grafites nas zonas de combate, nos explosivos e nos RPGs. E Itamar concluiu: lá, Jerusalém estava presente na forma de ódio, desprezo e maldade, enquanto nós queremos devolver a Jerusalém sua honra de coração e luz, de paz e pureza. Sim, também por isso lutaremos para garantir a vitória da luz sobre a escuridão, a vitória do bem sobre o mal, a vitória de uma Jerusalém de progresso e tolerância sobre uma Jerusalém de destruição, fanatismo e morte. Mas ao lado disso, é preciso admitir, Jerusalém passou por um período desafiador. Dezenas de moradores da cidade morreram na guerra. Entre os sequestrados, há também pessoas de Jerusalém. Tive o privilégio, junto com você, prefeito Moshe Leon, nosso amigo, de inaugurar o memorial Espadas de Ferro, em frente à Biblioteca Nacional no campus Ariel. Aos caídos das Forças de Defesa de Israel e das Forças de Segurança, às vítimas de atos de terror aqui em Jerusalém. E apesar de todos os desafios, continuamos a desenvolver Jerusalém com grande impulso. Mais cedo hoje realizamos uma reunião especial do governo na cidade de Davi. Tratamos de maneiras de fortalecer o status de Jerusalém, promover seu crescimento, melhorar a vida e a qualidade de vida de todos os seus habitantes, todos os residentes, em todas as suas partes. Falamos sobre tornar o bairro judeu e o Muro das Lamentações mais acessíveis. Falamos sobre a restauração da piscina de Mamila. Esse é um projeto pessoal meu, porque passo por lá toda vez e sempre te pergunto: então, Moshe, quando vai ser? Hoje decidimos que vai acontecer e até mesmo alocamos orçamento para o início. É um local histórico único no coração de Jerusalém, que também vamos transformar em uma joia urbana. Em Jerusalém existe uma combinação única entre a vida cotidiana e o patrimônio do passado. Nós nos alimentamos do passado e, ao mesmo tempo, estamos levando Jerusalém adiante para novos caminhos de prosperidade, em infraestrutura, em transporte, incluindo a extensão das linhas do trem leve e em habitação. Vocês veem os guindastes, o novo bairro Givat Hamatos, no sul de Jerusalém. Bem, ela já está em construção e sou muito grato pelo privilégio que tive de iniciar a construção do bairro Hamatos e de iniciar a construção do bairro Har Choma. Eles simplesmente criam cidades dentro de cidades e protegem Jerusalém contra as intenções de invasão vindas de Belém. Isso já não vai acontecer. Nós vemos esse desenvolvimento nos negócios, em alta tecnologia, na educação, na cultura, nos serviços religiosos, na renovação urbana, em inúmeras ações e atividades para jovens e adultos. E eu preciso mencionar nesse contexto uma pessoa querida, o diretor da Autoridade para o Desenvolvimento de Jerusalém. Ele também foi meu chefe de gabinete. Estou falando de Eyal Chaimovsky, de abençoada memória. Eyal faleceu prematuramente no auge de sua força e atuação há apenas alguns dias. Ele foi um parceiro, foi parceiro de muitas coisas, de muitas atividades importantes que promovemos em Jerusalém, e ele merece todo o reconhecimento por sua valiosa contribuição para a construção de Jerusalém. Antes de vir para cá, eu tive, na verdade, uma delas foi quando saí de uma reunião do governo na cidade de Davi, e ali vi o lugar para onde as águas eram drenadas, as águas de Shiloh. Para lá vinham os peregrinos na época do segundo templo, e até antes disso, e subiam pelo caminho dos peregrinos até o templo. Da piscina, entramos com cuidado nesse caminho dos antigos peregrinos, que hoje está coberto, mas antigamente era aberto. E atualmente nele há grandes, imponentes e largas
pedras de rua resistentes, construídas por nossos antepassados. E comecei a andar sobre elas, e de repente você vê buracos, e nesses buracos, na época da Grande Revolta, soldados romanos vieram para massacrar os judeus restantes, que ainda lutavam bravamente pela liberdade de Jerusalém. Eles entraram ali por um cano de água subterrâneo, que ficava debaixo das lajes de pedra, mas até lá, mesmo nesse local escondido, os romanos conseguiram chegar. Vencemos esta batalha, mas não fomos derrotados, porque o significado ano que vem em Jerusalém não passou por nenhuma geração, nem por nenhuma distribuição. Na Idade Média, na Espanha, no gueto de Toledo ou no gueto de Varsóvia, era a mesma coisa. No ano que vem, em Jerusalém, e voltamos para Jerusalém. E como voltamos? Voltamos com coragem e voltamos com um espírito elevado que eu vi em minha segunda visita, pouco antes de chegar aqui. Aharon Levi pediu para me ver. Vocês viram a foto dele há pouco. Talvez vocês não o tenham reconhecido, mas vocês o viram. Aharon Levi, hoje ele tem 93 anos. Ele era paraquedista. Ele e mais 3 de seus companheiros, depois de lutarem pelo Portão dos Leões e chegarem até o Muro das Lamentações, subiram e hastearam a bandeira de Israel sobre o muro. E Aharon Levi me contou, ele me falou sobre a imensa emoção, sobre o espírito das gerações que pulsava nele e também em seus companheiros, e ele quis me fortalecer. E ele me disse, não se renda, lembre-se, o espírito das gerações pulsa em todos nós, e nós devemos alcançar a vitória absoluta. Então eu prometo a vocês, continuaremos protegendo Jerusalém. Nós derrotaremos nossos inimigos, traremos de volta nossos sequestrados e garantiremos, assim como fizeram os heróis que caíram aqui, entre estas ruínas, nestas trincheiras e em outros lugares, e na Guerra da Independência. Nós garantiremos a eternidade de Israel e também a eternidade de Jerusalém.